certo, gente? Então, pedimos a compreensão de todos vocês. E assim que acabar o nosso painel, vocês podem ir lá acompanhá-la. Sem mais delongas, nosso painel já está com um certo atraso. Eu gostaria de cumprimentar em especial os nossos palestrantes, o professor Roberto Figueiredo, que é mestre em Direito pela Universidade Federal da Bahia, professor universitário de Direito Civil da Unifax, autor do Manual de Direito Civil e da coleção de Direito Civil para concursos da editora Juspódio, procurador do Estado daqui, do Estado daqui da Bahia, e também o professor Irã Furtado, que vai compor a nossa mesa, advogado, mestre em Direito pela Universidade Federal da Bahia, pós-graduado em Direito Civil e professor e Processo Civil, professor de Direito da UFBA e da Faculdade Rui Barbosa, membro da Comissão Nacional de Educação Jurídica do Conselho Federal da OAB, e eles irão compor, gente, aqui o nosso painel e tratar sobre os contratos cíveis durante a pandemia. Para iniciar os nossos trabalhos, eu passo a palavra para o nosso querido professor Roberto Figueiredo. Com a palavra, professor, pode iniciar os trabalhos. Bom dia, doutora Tayane Menezes, bom dia ao professor e querido amigo Irã Furtado, um dos grandes civilistas que a nossa Bahia produziu, o meu professor também, o meu amigo querido, excelente advogado. Bom dia à Jovem Advocacia, bom dia ao OAB, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, eu gosto muito desse congresso online de vocês, e hoje a gente vai bater um papo entre colegas a respeito de talvez, eu não sei se o professor Irã concorda comigo, um dos temas mais sensíveis da crise sanitária em que vivemos, que é o tema da manutenção dos contratos em tempos de Covid-19. Um tema que traz o paradoxo da segurança jurídica, do pacto sunt servanda, da força obrigatória do contrato, aquilo que é tão caro para o direito, que é a ideia da previsibilidade, a ideia da estabilização, a ideia de se cumprir aquilo que se apalavrou, a ideia também da excepcionalidade da revisão dos contratos, da intervenção mínima do Estado nas relações contratuais, que é algo que foi, inclusive, fortalecido pela Lei da Liberdade Econômica no ano de 2019, quando o artigo 421 do Código Civil ganhou, porque não tinha um parágrafo único, para afirmar que existiria, segundo o texto legal, quem fala isso é a lei, não é o Roberto, existiria um princípio da intervenção mínima do Estado e uma excepcionalidade da revisão. Então, esse é um braço do nosso debate muito caro, muito importante, mas esse braço ele convive com o paradoxo ou com o dilema do rebus sic stantibus, para utilizar uma linguagem medieval, das coisas enquanto assim durarem, enquanto assim continuarem. Isso vive com o paradoxo da teoria da imprevisão, da hipótese do caso fortuito, da hipótese da força maior, da hipótese da base negocial, da hipótese da onerosidade excessiva. E percebam, meus colegas, que eu não quero aqui fazer uma apresentação acadêmica, no sentido de colocar em caixinhas o que é a teoria da imprevisão, o que é a teoria da onerosidade excessiva, se a base negocial está no Código Civil, se ela só está no Código de Defesa do Consumidor, se é francesa, se é alemã, se é italiana. Não é disso que a gente quer, porque isso não é útil para a conversa de hoje. O que nós queremos aqui hoje, na verdade, é conversar com o jovem advogado para que a gente possa ter, em algum sentido, em alguma medida, critérios objetivos que permitam um advogado, no exercício da sua profissão, diagnosticar, na vida como ela é, se aquele contrato é alheio à pandemia e, portanto, não deve ser extinto, muito menos revisado, como um contrato de aulas online de inglês, que, a priori, não sofre os efeitos da pandemia, a não ser que o professor de inglês contraia o Covid, porque aí seria uma causa excludente da responsabilidade civil dele, mas é um contrato a priori alheio à pandemia, e outros contratos que
efetivamente sofrem os impactos da pandemia, como contratos que envolvem restaurantes, contratos que envolvem agências de turismo, contratos que envolvem buffet de casamento, buffet infantil, etc. Uma coisa é certa, me parece, dentro dessa reflexão. Já é pacífica a ideia de que a crise sanitária decorrente da pandemia do Covid-19 é causa, em tese, que autoriza se alegar a teoria da imprevisão, que se autoriza a pedir a revisão do contrato. Tenho a impressão, e se eu estiver errado, eu fico muito tranquilo, porque eu tenho a certeza que o professor Irã vai me corrigir e vai me ajudar, vai trazer luzes a esse debate, mas eu tenho a impressão que não há no país, e aí eu estou exagerando apenas como um requinte de retórica, mas não há no país quem seja contrário à possibilidade de se revisar um contrato em decorrência da pandemia 19. Eu não conheço um doutrinador que defenda a teoria, a tese, de que não se poderia revisar um contrato em decorrência do Covid-19. Isso me parece tão claro que se transformou em 12 de junho de 2020 em um artigo de lei federal, a lei do RJET, Regime Emergencial e Transitório, a lei 14.010, que foi publicada no dia 12 de junho de 2020. Eu não me esqueço, doutor Irã, que foi uma sexta-feira, porque foi dia de namorados, e dia dos namorados em sexta-feira. O professor Roberto precisa, né, agradar a esposa, são 20 anos de casamento, a gente não pode esquecer, então eu não me esqueci dessa lei. Ela foi produzida e publicada nessa data. O fato concreto é que essa lei expressamente reconhece a possibilidade nos contratos civis de se alegar a teoria da imprevisão, invocar o artigo 317, ou de se alegar o artigo 478 do Código, que trata da onerosidade excessiva. Então, me parece que o entendimento contrário a isso, ao cabimento da revisão contratual, me parece, seria um entendimento contra leges, o que não é vedado pela doutrina, né? A doutrina, cabe à doutrina o papel de criticar, refletir, etc. Mas o fato concreto, para a prática da advocacia, é que essa previsão legal foi produzida. Alguns vão dizer que ela sequer seria necessária, porque o Código Civil já traria essa previsão. Inclusive, a priori, a Presidência da República vetou esse preceito por entender pela desnecessidade, mas o Congresso Nacional, em uma votação encachapante, digamos assim, derrubou esse veto e aí veio à tona essa previsão normativa. Então, uma coisa já é certa, é possível alegar a revisão dos contratos. Mas o que eu vejo muito por aí, professor Irã, é um debate dos critérios objetivos para rever um contrato. Um que mais me aflige é o critério que vai utilizar a perspectiva, a dimensão subjetiva de uma insolvência de um contratante ou de um empregado, de um desemprego ou de uma dificuldade individual. Essa me parece que é uma das questões técnicas mais desafiadoras. E aí eu vou dizer o porquê da minha modesta forma de pensar, forte aqui na doutrina do professor Gustavo Tepedino, que nessa medida é um pouco criticada pela doutrina do professor Flávio Tartucci. Eu vou tentar aqui objetivamente responder. Eu já vi muita gente boa dizer o seguinte: se a pessoa fica desempregada, se a pessoa se torna insolvente, se a pessoa, por conta da pandemia, tem uma queda patrimonial, isso seria um motivo que autorizaria essa pessoa a requerer a revisão do contrato. Quando a gente pensa isso em uma perspectiva humanística, é ponderável essa preocupação com a situação financeira. Mas qual é a ponderação que a gente gostaria de deixar aqui para o debate? E o sinalagma? E a base objetiva entre a prestação e a contraprestação? Ela foi eliminada? Porque suponhamos que o sujeito ficou desempregado
mas ele tem um contrato de locação. Ora, ele está utilizando mais a posse do que antes ele utilizava. Afinal de contas, o jargão do fique em casa impõe que o locatário tenha mais posse ou mais tempo usando o imóvel. Então, como é que a gente poderia justificar um locatário deixar de pagar um aluguel ou ter uma redução do valor do aluguel pelo desemprego dele, se ao fim e ao cabo a obrigação do locador, que é dar a posse e o uso do bem, estava sendo, inclusive, potencializado, porque esse locatário, às vezes, usa mais o imóvel do que usava em tempos anteriores à pandemia. E como, muitas vezes, a gente precisa trabalhar com os dois lados da moeda para verificar qual é o lado da justiça que vai cair, o lado da moeda que tem que cair é o lado da justiça, e não é fácil cair esse lado. Eu gostaria de fazer a seguinte ponderação a título de provocação e de debate, e não de resposta peremptória. E a provocação é a seguinte: se por hipótese o locatário ganhasse na loteria esportiva, ou o locatário recebesse uma herança testamentária inimaginável e se tornasse uma pessoa milionária, esse evento extraordinário, que gerou em prol do locatário uma expressiva mudança em sua situação econômica, autorizaria que o locador postulasse a revisão do contrato de locação? Quando a gente olha a mesma ideia numa perspectiva oposta, a gente começa a ter dificuldade em responder afirmativamente. Então, olha que conflito na perspectiva da lógica jurídica e na perspectiva daquela lição universal que está no judaísmo, no cristianismo, na filosofia kantiana. Eu não quero fazer com os outros aquilo que eu não gostaria que fizesse comigo. Vamos tratar todos de maneira igual e dar a cada um o que é seu. Trocando em miúdos, essa reflexão crítica gera o seguinte resultado: em caso de empobrecimento, seria possível revisar o contrato. E em caso de enriquecimento do locatário não seria possível. Me parece que, sob o ponto de vista da coerência jurídica, esse é um grande desafio. Então, eu hoje acho que os advogados eles vão ter um desafio muito grande quando pegarem clientes que queiram revisar o contrato, utilizando como fundamento jurídico da revisão do contrato apenas a situação de insolvência ou de dificuldade econômica decorrente da crise. Eu acho que essa é uma tese jurídica que tende a encontrar uma resistência maior nesse contra-argumento que eu acabei de apresentar. Por outro lado, quando a gente avalia a dimensão objetiva do sinalagma, da prestação e da contraprestação, aí sim, talvez a gente tenha um critério mais objetivo para justificar a revisão de um contrato. Por quê? Se eu provo na justiça que a pandemia gerou como consequência a diminuição da prestação obrigacional, eu tinha direito a uma prestação obrigacional desse jeito, e a pandemia impediu que eu tivesse essa obrigação prestacional, então abre para mim uma possibilidade, se eu demonstrar que esse fato é extraordinário, imprevisível, alheio à teoria e que decorre da pandemia, eu teria a possibilidade de ajuizar uma ação revisional do contrato. Vale muito a pena, nesse caso, vale muito a pena, em todos os casos, a gente recordar do dever de negociar e de renegociar. O dever de renegociar não é o direito de obter um acordo, nunca, mas é o dever decorrente da boa-fé de você comunicar-se com a contraparte, com transparência, com lealdade, com colaboração, com cooperação, é você noticiar à contraparte os problemas experimentados decorrentes da pandemia, de maneira séria, de maneira objetiva, de maneira respeitosa, e você solicitar a outra parte que sente em uma mesa de negociação para conversar a respeito do contrato. Me parece que a cooperação e a colaboração impõem, como desdobramento do artigo 422 do Código Civil, que traz a boa-fé objetiva,
o dever das partes, durante a execução do contrato ou até na sua conclusão, se comportarem com esta boa-fé. Então, vale muito a pena ponderar com o seu cliente sobre essa possibilidade de encaminhar à parte contratada uma carta convite, ou um e-mail, ou um telefonema, e tentar, antes do judiciário, uma autocomposição, abrindo as contas com transparência, demonstrando a situação econômica, porque aí estaremos menos no âmbito do conflito litigioso e mais no âmbito da consensualidade, onde a equidade poderia ser utilizada para resolver o processo de uma maneira mais legítima pelas próprias partes. Não havendo, por outro lado, esse dever de renegociação impõe ao contratado que recebe esse tipo de provocação o dever de analisar com seriedade, respeito e com o tempo, a urgência que o caso requer, analisar o pedido, seja para anuir e renegociar, seja para refutar, explicando de forma fundamentada as razões dessa refutação. É o que defende, por exemplo, o professor Anderson Schreiber, na sua tese para ingresso na universidade como professor titular de Direito Civil na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Uma última coisa que eu quero deixar aqui tratada ou referida com os colegas e que diz respeito a um tema específico da manutenção dos contratos, diz respeito ao problema do IGPM. Eu não sei se quem está me ouvindo aqui está atento ao que tem acontecido, mas a crise sanitária gerou um impacto grande no índice do IGPM. E já existe uma movimentação, tanto no judiciário quanto no legislativo, para tentar tratar dessa matéria. É um tema que ainda não está esgotado, mas é um tema que existe. Para se ter uma ideia, em 13 de abril de 2021, doutora Tayane, foi apresentada no Congresso Nacional um projeto de lei, que é o projeto de lei 1026, de 13 de abril de 2021, ao qual foram apensados outros 4 projetos de lei, e todos esses projetos de lei desejam eliminar o IGPM dos contratos, substituindo pelo IPCA. Não quero dizer que isso seja correto ou incorreto, mas apenas evidenciar essa preocupação legislativa. Não sei se é boa uma intervenção do Estado nesse tipo de situação, mas é fato que esse projeto de lei tramita hoje, desde abril de 2021, no Congresso Nacional, e tem muita gente postulando a alteração do índice por conta da pandemia. Então, esse é um tema que ainda vai dar muito pano para manga. E no dia 15 de abril de 2021, agora, eu recebi uma decisão liminar de uma vara civil da comarca de Goiânia, e eu trago aqui apenas a título ilustrativo, porque poderia ser de qualquer outro lugar do país, em que uma academia de ginástica ajuizou uma ação pedindo a revisão da cláusula contratual no que toca ao tema do IGPM, pedindo para que substituísse pelo IPCA, e obteve tutela antecipada. O juiz da causa manteve todas as demais cláusulas do contrato, mas disciplinou apenas a retirada do IGPM, pelas razões aqui já apresentadas. Dito isso, aos 17 minutos e 45 segundos da minha exposição, eu vou concluindo aqui a minha fala, porque eu estou muito curioso para ouvir aí a fala do professor Irã Furtado. Muito obrigado mais uma vez pelo carinho de todos, pelo convite, agradeço ao AB Jovem e, mais do que isso, parabenizo ao AB Jovem pela excelente ação, pelo excelente congresso, e estou à disposição dos colegas sempre que precisarem, podem me chamar que eu virei com o maior prazer. Devolvo a palavra à nossa colega, a doutora Tayane, e fico à disposição. Professor, que palestra brilhante, de tamanha relevância para a nossa advocacia. Obrigada.
A OAB Jovem agradece mais uma vez pela presença do senhor. Vou pedir, gente, licença aqui para dispensar o nosso querido professor Roberto Figueiredo, porque ele vai precisar se ausentar por motivos pessoais, certo? Professor, muito obrigada mesmo pela sua presença, por ter enriquecido o nosso painel e espero vê-lo em breve, muito em breve. Muito obrigado. Até logo. Até logo. Gente, dando continuidade ao nosso painel de contratos cíveis aqui durante a pandemia, eu vou passar agora a palavra para o nosso professor Irã Furtado, que vai dar continuidade ao nosso painel. Professor Irã, bom dia, a palavra Tayane. Está com o senhor. Bom dia, Tayane Menezes, bom dia, colegas advogados, jovens como eu. Bom dia, meu querido amigo, que eu admiro, mesmo sem nos ver com certa frequência, admiro demais, gosto, acompanho o seu trabalho. Você é uma pessoa que contribui muito para a consolidação e crescimento do direito civil na Bahia. Sou seu seguidor e admirador e fã no Instagram. Vejo suas postagens, são úteis para a sociedade, né? Você é um professor que realiza a sua função social do professor. É isso, meu amigo, que temos que fazer. E como saudar mais uma vez, não tem como esquecer e deixar de agradecer ao pessoal da Jovem Advocacia que sempre nos convida para esses eventos. São vocês aí o motor, as pernas que vão continuar caminhando quando as nossas já estiverem cansadas, e com a velocidade em que o tempo passa, esse momento chega mais rápido do que nós esperamos. E como agradecendo a doutora Tayane Menezes, como ela já havia dito, eu vou dar continuidade à palestra de meu querido professor Roberto Figueiredo. Eu vou continuar o que ele estava dizendo, não vou mudar e nem divergir, inclusive porque não há nada a divergir. Foi realmente uma palestra brilhante, esclarecedora, objetiva e em conformidade com o que tenho refletido. Eu vou tentar apenas fazer algumas considerações a mais, porque o professor Roberto me deixou essa oportunidade, fazendo, porém, uma digressão e aproveitando a liberdade do momento para fazer considerações de ordem pessoal. Eu sempre fui interessado, meus colegas, em história. É curioso, pequeno, minha mãe me levava ao dentista. Aliás, eu tenho um dentista hoje, coincidência? Aliás, eu não gosto de dentista, mas a gente é obrigado a ir. Minha mãe me levava ao dentista e meu irmão, minha irmã, eles queriam metralhadora, queria boneca. Eu queria a revistinha da Mônica, Cebolinha. Eu até Poliana, lia Poliana. Era uma delícia, eu criança. E depois, já na vida adulta, uma frase que eu devo ter lido nessas agendas de adolescente me chamou a atenção para um fato. Nós só somos capazes de compreender o presente, organizar e planejar o futuro, se nós entendermos o passado. E me colocando diante desse momento que é desafiador para todos nós, essa crise sanitária, e eu ouço falar, muitos colegas falando, médicos falando, crise sanitária sem precedente. Não é verdade. Eu fui investigar se há ou não precedentes de crise sanitária na espécie humana, e todos sabem que existem precedentes para crises sanitárias como essa, mais de um. Mas, como eu não tenho 3 horas, eu só tenho 30 minutos, eu vou parar naquela que é mais próxima de nós para tratar das relações de direito civil e os contratos, que é o tema da nossa palestra. Eu quero falar aos senhores o seguinte: o nosso Código de 16, na verdade, é de 1900. Ele antecede a Primeira Guerra Mundial. Ele já estava pronto desde 1900 e, como todos sabem, aquele embolodório no Congresso, à época, atrasou por 16 anos a sua promulgação e entrada em vigor. Houve muita novela em torno do Código Civil de 16, todos os senhores lembram
da acusação, e eu não vou tomar partido sobre esse assunto, quem sou eu, da ciumeira de Rui Barbosa com Bevilacqua, que levou a réplica e a tréplica, e aquelas que são obras extraordinárias relacionadas a conteúdo, a gramática e ortografia do Código Civil de 16. Mas o que eu quero dizer a vocês é que o Código Civil de 16 foi criado na esteira de uma sociedade que buscava, veja bem, doutora Tayane, é importante entender isso. O Código Civil de 16 veio para a sociedade num momento de uma sociedade que buscava, na lei, a segurança. Nós temos que entender que antes do fenômeno da codificação, o que era que existia? A vontade do rei. O que era que existia antes de ser a lei, a nossa segurança e a nossa estabilidade e garantia? O que existia antes era o rei sou eu. O que existia antes era o Estado sou eu. O que existia antes era o rei não erra, porque ele é o rei e tudo que ele fizer está certo. O que existia antes era a vontade de Salomão, que as duas mães chegaram lá e Salomão, naquele momento, tomou a decisão de mandar cortar o menino no meio. Não havia previsão normativa para isso. Não havia um preceito gnosiológico, epistemológico ou formal prévio. Não havia dado o fato temporal, deve haver prestação, dada não prestação, deve haver sanção. Não havia nada. Havia a sabedoria de Salomão. E ele, inclusive, poderia decidir em determinados casos de um jeito, em outros casos absolutamente semelhantes, ele decidir de outro. A sociedade, cansada do arbítrio, essa é a palavra, se prendeu na lei. Todos os estudantes de direito, todos os advogados conhecem a história da Carta Magna. Todos sabem que João Sem Terra teve que assinar um documento que colocou um papel, um conjunto de normas, acima dele. É essa, inclusive, a origem do direito constitucional contemporâneo mais remota, dizem nossos colegas professores de direito constitucional. Quando João Sem Terra teve que assinar um documento, tudo bem que depois ele matou todo mundo, tocou fogo no documento e descumpriu o documento. Mas pelo menos foi a primeira vez que uma norma esteve acima do próprio poder, sendo ela a origem do poder. Então, sabem vocês, e eu tenho que avançar, a isso nós chegamos depois da Revolução Francesa, com o fenômeno da codificação. Tivemos o Código Civil francês, o Código Civil alemão, BGB, Burgerliche Gesetzbuch. A sociedade queria não que a vontade do soberano controlasse ao seu arbítrio e ao seu humor as relações privadas, mas também as relações públicas. Aprendi com Arctorinho e Ari Guimarães que a Constituição é uma garantia do cidadão contra o Estado. Aprendi que quando o Estado tem uma justiça federal e várias varas de fazenda pública para litigar com as pessoas, o nosso maior inimigo é o Estado. E eu nem me refiro a um Estado governado por miliciano, não. Qualquer Estado. Evidentemente que um Estado governado por miliciano é mais grave, não é? Mas qualquer Estado é o maior beligerante da própria sociedade. Veja aí a história do Leviatã. Mas por que tudo isso? O que é que eu estou querendo dizer a vocês isso? Com isso, falando de garantias, codificação, Código de 16, basicamente do cidadão procurando segurança jurídica na lei, não é? A lei é dura, mas é a lei. Aqui na Bahia, em outros tempos, nós tínhamos um soberano que tinha uma frase curiosa, não é do seu tempo, Tayane, porque você é jovem, mas seu pai conheceu esse soberano, o soberano mais antigo, e ele dizia, aos amigos, tudo, aos inimigos, a lei, não é? Então, veja que coisa curiosa, o fetiche do positivismo científico ainda emprenha o nosso modo de produzir a ciência jurídica. Os senhores podem estar na faculdade estudando com meus colegas de hermenêutica,
meu querido amigo, por exemplo, genial, professor Ricardo Maurício, e tantos outros aí. Os senhores podem ter aprendido hermenêutica fenomenológica com Heidegger, teoria da linguagem com Técio Sampaio, mas os senhores são fetichistas da lei. Por isso que, inclusive, gostam tanto de direito penal no início do curso. Por isso que não podem fazer uma palestra, não podem escrever um livro sem citar artigo, sem falar da jurisprudência. Há um fetiche. O positivismo científico ainda está entranhado na prática contemporânea do jurista. Pronto, e é daí que vem isso. Mas eu me lembro de minha professora Marília Muricy, uma mulher genial, uma das mulheres mais extraordinárias e mais inteligentes das várias mulheres que conheci na vida, a essa altura da vida. Sou admirador da professora Marília Muricy, homenageio ela sempre que posso, ela me deu paixão pelo curso de Direito quando eu entrei na faculdade de Direito nos anos 90, e tinha um bocado de colega que hoje são grandes amigos, inclusive o presidente da OAB, mas na época eu os considerava um bando de otário, Mauricinho dos cabelos lisinhos, comedor de merenda em playground. E a professora Marília Muricy me fez me apaixonar pela faculdade de Direito, e ela me disse uma coisa, que agora eu vou trazer para compartilhar com os senhores, porque é tema que hoje estou tratando. Ela me dizia que quem não entender princípios, quem não entender que uma canetada no código, bibliotecas inteiras vão embora, muda-se a lei, mas o que faremos nós que conhecemos somente a lei? Então ela dizia que um direito principiológico, um direito que faz da vivência prática uma experiência viva, dinâmica, que caminha, direito como uma ciência cultural. Quantas vezes nós aprendemos e repetimos nas provas de IED que direito é uma ciência cultural, mas na hora de fazer petição, voltamos para o positivismo jurídico extremado até. E o que é que eu quero dizer a vocês? Meus amigos, agora estamos de novo completamente dependentes para aplicar o direito e vamos partir do princípio que direito não é apenas uma violência simbólica, vamos partir do princípio que direito não é apenas uma estrutura ideológica de poder a serviço do poder, e vamos ter a conclusão ingênua de que direito é um caminho para a realização da justiça. Então, partindo do princípio que com o direito eu quero realizar a justiça, vamos agora nos colocar diante de uma situação dificílima, porque para realizar a justiça estamos de mãos atadas se não optarmos para retomar uma forte teoria principiológica para a aplicação e realização da justiça no reequilíbrio das relações contratuais. Eu vou lhes dizer por quê. Evidentemente, eu sou professor de Direito Civil há 20 anos, e todo mundo pensa que isso aí é um código novo, e eu tenho dito a quem me pergunta que esse código não tem nada de novo. Não é ideia minha, vários autores dizem isso. Quando se escreve sobre esse código um manual, ou como o meu colega Robertinho, um livro para concursos, não há tempo para essas discussões. Mas a verdade é que esse código nosso é o mesmo Código Civil de 16, apenas gourmetizado com alguns princípios que foram colocados aí e pequenas alterações, principalmente na parte de direito de família, mas nem tantas, e meia dúzia em sucessões. Mas esse código, não se enganem, é o mesmo Código de 16, gourmetizado. Aliás, isso foi dito por um ministro do Supremo hoje, que não era ministro do Supremo à época, quando escreveu o livro Teoria Crítica do Direito Civil, Edson Fachin. Frase de Fachin que eu gosto muito de repetir. Este código é velho porque, embora novo, nasceu de frente para o passado e de costas para o futuro. Então, ele é o mesmo código com os primeiros princípios de tratar do sujeito jurídico, do objeto de direito e do trânsito jurídico de objeto em sujeito. É o contrato, é a sucessão e é o sujeito. É a família, é a propriedade, é o Estado. É a trilogia de Engels, que está descrita nas relações privadas no Código Civil. Família, propriedade e Estado estão aí no Código Civil, com as mesmas filosofias e princípios.
patrimonialistas e patriarcais que orientavam a sociedade medieval. Então, este código, o de 16, ele não tratou. Dizia eu, sou professor de Direito Civil há 20 anos, deve-se imaginar que eu conheço o código. É até possível que tenha professor de Direito Civil que não conheça o código ou que não conheça bem. Eu conheço alguns, mas não vou dizer os nomes para não constranger. Mas o certo é que eu conheço o código, posso lhes dizer isso com muita tranquilidade, e não é nenhum mérito, depois de 20 anos, vendo o mesmo código, e vou dizer aos senhores, conhecendo o código todo, não há um artigo de lei que assegure a nós, e nem mesmo a teoria da imprevisão, que entrou no Brasil pelo Código do Consumidor, entrou no Brasil pelo artigo 6º do Código do Consumidor, e depois foi em parte transplantada para o Código de 2002, mesmo a teoria da imprevisão, como está no nosso código, não assegura para o jurista contemporâneo no Brasil a construção justa do reequilíbrio contratual. A lei, hoje, não nos fornece arcabouço para o reequilíbrio contratual como está posta. Vou lhes provar com muita tranquilidade, vocês vão ver e vão dizer, é mesmo, esse desgraçado está certo, o que é que vamos fazer? E eu já disse o que é que vamos fazer. Vamos lembrar de Marília Muricy e nos apegar a princípios e a finalidade do direito, pelo menos romanticamente falando, como instrumento de construção de justiça. Então, para provar o que quero lhes dizer, vou lhes falar o seguinte. Em primeiro lugar, as teorias, todas as teorias, mundo afora, não temos tempo para isso, reingressaram nas legislações internacionais, verificando, mitigando a possibilidade, de mitigar a rigidez dos contratos, o famoso Pacta Sunt Servanda, que era instrumento de estabilidade e garantia, não é? Depois de outra crise social, pandêmica, atrelada a um fenômeno cultural humano que foi somadas a Primeira Guerra Mundial e a gripe espanhola. Doutores, foi depois da gripe espanhola, aí se fala uma gripe sanitária sem precedente. A gripe espanhola matou aproximadamente infectou parece que 50 milhões de pessoas e matou perto de 17 milhões. Na época foi 1/4 da população mundial. Aí meus colegas ficam, vem cá, há uma crise sem precedente. Já morreu 1/4 da população mundial? Ainda não. Se o Trump tivesse sido eleito e se outros governos atuassem como o nosso, daqui a pouco haveria a morte de 1/4 da população mundial. Mas, felizmente, lá já derrubaram um, aqui espero vamos derrubar o outro, pelo voto popular. E no resto do mundo, pelo menos a vacina está vindo aí, parece que desacelerando, com uma variável ali, outra acolá. Mas o certo é que ainda não morreu 1/4 da população mundial, portanto, não se pode afirmar que estamos vivendo uma crise sanitária sem precedente, porque o precedente eu acabei de dizer. Some a isso a Primeira Guerra Mundial. E depois, 10 anos depois, como consequência disso, já de crise econômica baseada em pandemia, em morte, em fome e miséria, a quebra da Bolsa de Nova York, que gerou, como consequência, a Segunda Guerra Mundial, porque a Alemanha se reconstruiu e invadiu de volta a Alsácia e a Lorena, porque precisava de porto para poder entrar de volta no comércio internacional. A França declarou guerra, a Inglaterra também, o pau comeu, a ponto de que muitos historiadores críticos dizem que não tivemos uma Primeira e uma Segunda Guerra Mundial. Dizem que nós tivemos uma única guerra porque os motivos eram os mesmos, apenas agravadas por uma pandemia e uma quebra da Bolsa, uma causa e consequência da outra. Então, meus amigos, depois desses fenômenos antropológicos e históricos, e aí nós tivemos, veja vocês, os próprios governos passaram a prever as modificações das relações privadas. Vejam que um liberalismo exacerbado que havia antes da Primeira Guerra Mundial foi flexibilizado
por exemplo, nos Estados Unidos, por um New Deal. Foi flexibilizado por uma nova política governamental, o welfare state nos Estados Unidos, uma política de intervenção nas relações privadas para criar justiça e equilíbrio social. Então, não tem novidade nisso. Então, entrou nas legislações do mundo e no Brasil, na jurisprudência, a possibilidade de mitigação e flexibilização do pacta sunt servanda, mas não como lei. Depois entrou no Código de Defesa do Consumidor como lei, mas exclusiva às relações de consumo, e, posteriormente, no Código Civil. Agora, meu amigo Roberto acabou de falar da lei da pandemia para as relações privadas, que eu tenho algumas objeções a essa lei, porque ela, em verdade, eu achava ela desnecessária e ela restringiu e não ampliou o direito de alterar os contratos, porque ela excluiu da possibilidade da teoria da imprevisão, por exemplo, a variação cambial, que é exatamente o que aconteceu. E o Robertinho está falando agora, por exemplo, aí, acabou de falar sobre o GPM que pipocou. Por que o GPM pipocou? Construção civil é um dos elementos que compõem o GPM. E a construção civil, matéria-prima, pipocou. Por quê? Porque muita construção, porque aumentaram as construções e diminuiu a oferta. Então, essa lei da pandemia mais restringiu o direito de revisar contratos do que ampliar. Leiam um direito que vocês vão ver o que eu estou dizendo. Mas o que é que eu quero dizer? A minha crítica aqui para os senhores sobre os contratos privados e a sua própria possibilidade de revisão na pandemia, eu queria chamar a atenção basicamente para duas coisas. Primeiro, já aconteceu no passado, inclusive como política governamental. Lembrem do welfare state, lembrem do New Deal, lembrem disso. Segundo, aconteceu também baseado numa crise sanitária, lembrem da gripe espanhola de 18, tá certo? Que até então matou mais gente do que essa nossa. Já aconteceu no passado. E no presente, o que é que nós temos? Eu vou ler para os senhores e os senhores vão me dizer aqui o seguinte: o embaraço que eu quero chamar a atenção dos senhores, porque eu tenho um processo na justiça já discutindo isso e quero ver como é que vai terminar. É necessário a leitura do artigo 478 do Código Civil, já que estamos falando de contratos civis. Nos contratos de execução continuada ou diferida, contratos duradouros. Os senhores se lembram que os contratos se dividem em instantâneos e duradouros, e os duradouros em execução continuada e diferida. Não é isso mesmo? Perdão, em execução continuada ou trato sucessivo. Mas aqui eu estou falando dos execução continuada ou diferida. A mim, de início, há um erro aqui. Porque o que é um contrato de execução diferida? Ele é um contrato instantâneo cuja prestação, por exemplo, do comprador de uma geladeira, foi parcelada. E o que acontecer com os contratos de trato sucessivo, como, por exemplo, de plano de saúde? Que o plano de saúde não é um contrato de execução continuada para o beneficiário do plano. Ele é um contrato de trato sucessivo. Ele é um contrato que a obrigação de pagar a mensalidade do plano se repete sucessivamente. Então, a primeira coisa, se meu plano de saúde começar a subir para cacete, eu não posso usar o artigo 478 para pedir a revisão em razão da pandemia. Porque o artigo 478 fala, observem, nos contratos de execução continuada ou diferida. Mas vamos lembrar, olha o que eu quero chamar a atenção dos senhores, o tempo é curto, Tayane vai me avisando aí, porque é muito assunto, e eu... Olhe bem, nos contratos de execução continuada ou diferida. Então, vamos relembrar uma regra simples de classificação dos contratos quanto ao tempo. Modo de execução: duradouros e instantâneos. Os de execução continuada, os contratos de execução continuada são os contratos de trato sucessivo, certo? Os contratos duradouros são os contratos de trato sucessivo e o de execução continuada. O que é um contrato de execução continuada? O que é uma obrigação de execução continuada? O plano de saúde é de execução continuada para a seguradora. O hospital está sempre lá. Esteja eu doente ou não, ele deve estar sempre lá. Mas para o segurado, ele é de trato sucessivo, porque a prestação de pagar a mensalidade é uma prestação que se repete sucessivamente e continuamente.
Então, em primeiro lugar, a minha primeira pergunta, doutora Tayane: estaria eu, beneficiário de plano de saúde, apto a ajuizar uma ação com base no artigo 478 e, em razão da pandemia, em razão de crise econômica causada pela pandemia, pedir a redução da minha prestação do plano de saúde, segundo uma interpretação exegeta, os contratos de trato sucessivo não estão abrangidos pelo artigo 478. Dos duradouros, só os de execução continuada. Pronto. Agora, os contratos de prestação diferida. O que é um contrato de prestação diferida? Comprei uma geladeira, a prestação é uma só, e eu dividi ela em 10 parcelas. Curiosamente, esses eu posso aplicar, porque aqui está dizendo, eu posso então pedir que a 10ª parcela da geladeira seja reduzida. Foi um erro no artigo 478. Quem escreveu não entende a diferença entre diferida e sucessiva. Pronto, a primeira crítica minha. A segunda, agora a mais grave no que diz respeito à possibilidade de alteração para reequilíbrio contratual com base na lei civil vigente. Vamos lá. Se a prestação de uma das partes, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, tudo bem. Mas aí vem, com a extrema vantagem para a outra parte, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato ou a sua alteração. Então, eu lhes pergunto, é claro que essa pandemia tornou, para quem perdeu o emprego, para quem perdeu o faturamento, para quem ficou com o restaurante fechado, vamos pensar nos restaurantes do shopping, que estão fechados. É claro que a prestação do aluguel do shopping, é claro que a prestação do aluguel do shopping se tornou excessivamente onerosa, como diz a lei. Mas eu lhe pergunto, essa onerosidade excessiva, para mim, que sou inquilino do shopping, que tem um restaurante lá, digamos, ela se tornou extrema vantagem para o shopping? Não. Apesar da minha prestação de pagar o aluguel do shopping ter se tornado extremamente onerosa, porque eu não tenho como pagar, porque meu restaurante está fechado, ela não preenche o segundo requisito, que me autorizaria a utilizar o artigo 478. Observe, qual foi a extrema vantagem para o shopping que a pandemia trouxe, tornando a minha prestação excessivamente onerosa? Então, eu também não posso ajuizar uma ação pedindo que o shopping me dê desconto, abatimento, reduza o valor, com base no artigo 478, porque a minha prestação, apesar de ter ficado extremamente onerosa, não gerou extrema vantagem para o outro contratante. Então, essa crítica não foi, esse defeito, vamos colocar assim, não foi corrigido pela lei da pandemia. A lei da pandemia não falou sobre isso. Ela não disse isso. Na verdade, ela, inclusive, excepcionou, como eu já lhes disse hoje, algumas circunstâncias que não podem ser consideradas como acontecimentos imprevisíveis ou que vão para além da minha vontade. Não há dúvida que a pandemia é um acontecimento extraordinário e imprevisível. Não há dúvida que a pandemia tornou para muitos contratos, muitos contratantes, a sua prestação absurdamente onerosa, em alguns casos até impossível de ser cumprida. Mas se alguém me apontar, com exceção de quem praticou corrupção com remédio, com vacina, com respirador, com diabo, se alguém me apontar aonde é que houve vantagem extrema para o outro contratante, não é? Aí eu vou dizer a vocês, então vamos pedir a revisão, pedir o reequilíbrio contratual com base na teoria da imprevisão e da onerosidade excessiva. Então, nós vamos ter que construir agora, doutora Tayane, concluindo, nós vamos ter que construir, a partir dessa nossa segunda crise sanitária, que tem precedentes, mas também é uma crise sanitária gravíssima, novos princípios. Nós vamos ter que colocar um holofote com outras luzes, vamos ter que colocar uma temperatura com outro calor sobre a teoria da imprevisão, para poder reconstruir a justiça e o equilíbrio contratual
Porque aquela teoria da imprevisão criada a partir, ou recriada a partir da pandemia espanhola e das duas guerras, ela não é suficiente para resolver o desequilíbrio contratual contemporâneo, causado por essa nova realidade. Então, nós vamos ter que construir agora uma teoria do reequilíbrio contratual baseada em princípios. Função social dos contratos. Todos conhecem a função social dos contratos. Os contratos não podem enriquecer somente as partes. Tem que ser para o interesse de toda a sociedade, mas também das partes. E não é do interesse das partes um contrato que empobrece um e enriquece o outro, por fato extraordinário. Princípio da solidariedade previsto na Constituição, artigo 3º, artigo caput. Princípio da boa-fé. Ninguém podia imaginar ao contratar e a assumir obrigações que ia acontecer tudo isso que está acontecendo. Então, meus amigos, a minha conversa com os senhores hoje, no que diz respeito aos contratos cíveis e à pandemia, é chamar exatamente a atenção dos senhores que caberá aos senhores, a nós que estamos aí no exercício das nossas atividades profissionais, fazer uma releitura da teoria da imprevisão e acrescentar a ela, ou retirar dela, certas circunstâncias que, se no momento pretérito foram suficientes para a construção do reequilíbrio contratual e da justiça contratual, no momento presente não. Por duas questões que eu acabei de chamar a atenção dos senhores. Nem a legislação positivada corresponde às necessidades e nem mesmo os princípios tais quais, ora ainda os conhecemos, também estão se mostrando suficientemente úteis para a construção do reequilíbrio contratual diante dessa crise sanitária atual, que eu creio ainda vai agravar a economia do mundo, vai agravar mais ainda a desigualdade social. Eu não estou inventando nada aqui. Vocês vejam que na última publicação aí dessas revistas econômicas recentes, o número de pessoas ricas diminuiu, mas elas se tornaram mais ricas e o número de pessoas na faixa de pobreza aumentou significativamente. Então, meus amigos, se é verdade que o Pacta Sunt Servanda traz segurança jurídica, o Rebus Sic Stantibus trouxe justiça e equilíbrio contratual, a teoria da imprevisão tem o seu momento e foi útil, eu acho que é hora da construção de uma nova teoria da imprevisão que exclua como elemento necessário para a sua aplicação a necessidade de que gere vantagem excessiva para outra parte, porque aqui, no caso concreto, não houve vantagem excessiva e talvez nem vantagem para ninguém. Agradeço, perdão pelo alongado tempo e espero ter contribuído e, de algum modo, ter acendido alguma luz para os senhores. Até a próxima, se a pandemia deixar. Obrigado, Tayane. Que é isso, professor. O senhor contribuiu muito, demais para a gente, trazendo todo esse contexto histórico, né, trazendo essas teorias importantes para o nosso exercício na advocacia. Muito obrigada pela presença do senhor. Foi enriquecedor para a gente tê-lo aqui conosco, certo? Em nome da OAB Jovem, agradecemos a presença do senhor. Muito obrigada mesmo por estar aqui com a gente. E agora, gente, vamos finalizar o nosso painel. Agradeço muito a presença de todos. Aproveito a oportunidade também para agradecer a nossa presidente da OAB Jovem, Sara Barros, pela oportunidade de estar aqui contribuindo de alguma forma com vocês, certo? Aos que nos assistem, permaneçam nesse evento maravilhoso, grandioso, promovido pela OAB Jovem, e fiquem conosco, certo? Um bom dia a todos.